você avalia esse empate aqui? Sai satisfeito com o resultado? O Cruzeiro ainda tem a chance de entrar no G6 em caso de derrota do Botafogo, né? Por ser fora de casa, ficou de bom tamanho o empate, mano? Num campeonato difícil como o nosso, pontuar, né, é fundamental. E quando não pudermos pontuar com 3 pontos, temos que saber reconhecer que um ponto também faz parte de campanha. Sempre foi difícil jogar aqui, a gente esperava um jogo difícil, mas o primeiro tempo do Cruzeiro daquilo que eu entendo de futebol, deveria ter dado a gente uma vantagem maior. Nós tivemos o controle do jogo absoluto, né? Tivemos volume, tivemos oportunidades e precisamos, né, talvez o único pecado da gente, transformar essa competência de controle do jogo, de domínio tático, numa vantagem numérica no placar. O futebol é assim, tem que ser assim. Por que tem que ser assim? Porque do outro lado também tem um grande técnico e tem uma equipe que não vai aceitar isso durante 90 minutos, né? Então, o Fluminense já veio diferente, já mudou taticamente, nós já tivemos mais dificuldade para controlar, já perdemos aquele volume de posse de bola, então o jogo já muda. E aí o empate, a gente tem que reconhecer que é um resultado justo. Então é o pecado que nós cometemos no jogo. Não transformamos a nossa superioridade na primeira parte num placar mais dilatado. Mano, boa noite. Eu quero que você fale um pouco do Thiago Neves, né? Que praticamente todas as jogadas passavam por ele, ele teve algumas oportunidades e deu passe também para o gol do Sassá. Os dois homens de função de camisa 10, embora o Thiago tenha jogado com a 30, né, foram responsáveis pela criação das duas equipes, né? Na segunda parte, o Abel trouxe o seu mais para a parte central, da beirada mais para as costas dos nossos volantes, e veja como eles são capazes de jogadas de qualidade, né? De inversão de bola longa, de infiltração. O Thiago fez bem essa parte, muito bem, vem fazendo bem para a equipe, e por isso que a gente cresceu de produção, né? Hoje eu tive que mudar um pouco a maneira da equipe jogar em função das dificuldades do Alisson, né? Nem o coloquei durante parte do jogo, como no mínimo era uma possibilidade de alteração. E aí Thiago foi o homem que centralizou as jogadas, né? A gente jogou com o Elber pelo lado esquerdo, com o Sassá um pouco mais à frente. O Sassá prendeu a bola, segurou bem para que a gente chegasse na primeira parte do jogo. Então a equipe é como um todo e quando ela começa a render bem, alguns jogadores individualmente assumem essa responsabilidade e tiram proveito da melhora coletiva. Eu queria que você explicasse as ações, o que você pretendia, você reaparecendo com o Braz, que não desde aquele duelo lá em Campinas, acabou tirando o Sassá, o Rafael começou na esquerda, foi para o centro, foi para a direita. O que você pretendia ali com aquelas alterações no segundo tempo? Queria piorar a equipe. Mas não melhorou. Porque às vezes não melhora, né? A gente tinha um desgaste de Sassá, que era inevitável. Sassá nunca fez 90 minutos ainda com a gente. E fez muita força para jogar. Tínhamos Elber com desgaste, que não tinha condição de terminar o jogo. Ariel também, né, sentiu e a gente teve que fazer uma alteração. Então a primeira alteração foi a entrada de Rafa Marques, colocando o Elber para a direita, né, porque o Léo estava saindo muito, o Léo estava jogando de ponta, o Léo do Fluminense. Nós precisamos colocar um jogador nas suas costas para prender ele. E iniciei com o Rafael Marques pela esquerda. Foi a primeira alteração. Depois com a saída... Essa foi com o Sassá a primeira, né? Depois a saída de Elber. E aí
já colocamos um homem mais à frente, deixando ainda uma referência, não tinha condição de fazer muito tempo, e eu optei por Brian, para ter uma jogada aguda pelo lado esquerdo, um canhoto que levasse a bola para o fundo para fazer o cruzamento. Então, funcionou em parte. Controlamos a saída do Fluminense, que estava sendo muito forte pelos lados, mas não conseguimos chegar com tanta força mais na frente para tentar vencer a partida, que era o que precisava nessa hora. Depois entrou Raniel, que é um jogador da função, mas Raniel não tinha condições de jogar mais do que 20 minutos. Era a previsão que nós tínhamos para hoje. E aí voltamos a ter um homem mais centralizado. Aí botei Rafael para a direita. E terminamos o jogo dessa forma. Às vezes a gente pensa as coisas, ou talvez nem temos todas as alternativas que gostaríamos de ter numa hora como essa. Às vezes funciona bem, às vezes não funciona tão bem. Como o Cruzeiro vai emendar a viagem, a gente não fala até domingo. Para o jogo contra o Avaí, pensando no duelo contra o Palmeiras, você pensa numa equipe totalmente alternativa, segurando alguns jogadores, e se o Alisson é uma situação que preocupa para a sequência, ou se foi apenas hoje e vai estar zerado para o próximo duelo? Nós vamos fazer tiradas pontuais. Aqueles jogadores que tiverem um risco maior, estando num desgaste maior, nós certamente não levaremos, ou eles voltam para Belo Horizonte, ou se levarmos, vamos utilizar numa parte menor nos 90 minutos lá. Nós temos jogadores de qualidade. Eu disse antes de sair de Belo Horizonte que teremos 3 jogadores vindo de lá, já estão no Rio, treinam conosco amanhã. E aí vamos tomar as decisões que precisamos tomar. Provavelmente Alisson não vai para Florianópolis. Provavelmente Alisson volta direto para Belo Horizonte. Romano, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. A gente sabe que no futebol brasileiro atual é muito difícil um treinador conseguir manter uma mesma formação de uma equipe. São muitas competições, muitos jogos seguidos, desgaste, suspensões e lesões. Agora, nessa altura do campeonato, que chega o Campeonato Brasileiro, você tem um time titular na sua cabeça que, quando todos estiverem em condições, você sabe que vai colocar em campo? Ou a disputa por posições ainda está aberta? Que a gente vê o time do Cruzeiro sempre com muitas mudanças. Acho que ninguém sabe dizer qual é o time titular do Cruzeiro, os 11 jogadores. Será que você sabe na sua cabeça? Pois é. O pessoal acompanha meio de longe, então não entende muitas coisas. Belo Horizonte fica meio longe. Eu convido vocês para acompanhar os nossos treinamentos, nosso dia a dia. A gente abre lá de vez em quando. Olha, nós estamos trazendo ao Rio hoje, e vamos levar para Florianópolis, Arrascaeta e Manuel, que eram 2 jogadores absolutamente titulares da equipe, né? E nós os perdemos por Manuel 100 dias vai completar e Arrascaeta 6 semanas, né? Então essas questões são questões difíceis para você unificar todas elas, né? Quanto tempo esses jogadores vão demorar ainda para ganhar ritmo? E dizer, olha, são novamente os titulares da equipe, num campeonato duro como é o nosso, competitivo, né? Então nós temos que nos acostumar a ter mais do que 11 titulares. Não é porque o treinador quer, né? Certamente no término do jogo de hoje, na avaliação de amanhã, nós vamos chegar à conclusão de que alguns jogadores não têm condição de jogar o próximo jogo. Então nós temos que ter uma ideia de equipe, uma maneira de jogar e ir rodando alguns jogadores dentro dessa maneira de jogar. Porque aí a equipe tem entrosamento, né? Os jogadores sabem que, apesar de ser de uma característica um pouquinho diferente, lá vai estar esse ou vai estar aquele, né? E aí a mecânica de jogo funciona como funcionou no primeiro tempo. Eu de longe acho que o Cruzeiro foi desentrosado no primeiro tempo. E acho que ninguém pode dizer isso, né? Então a equipe jogou bem.
E ela vem jogando bem com várias formações. Nós jogamos os 2 jogos anteriores com 2 pontas. Para os saudosistas é uma maravilha, né? Mas hoje tínhamos um jogador também com características diferentes, que é o Sassá. Quando tem o Sobis como homem de mais adiantado, ele sai da linha, vem para o meio campo, se junta aos outros jogadores para armar. Posso jogar com 2 jogadores bem abertos que não vou perder o meio campo. Quando tem um jogador com Sassá, não vem aqui se juntar aos jogadores do meio campo, já tenho que pensar um pouquinho diferente a formação. E aí vai ser com o Robinho, quando voltar, que também está fora, que era um dos titulares da equipe, né? Ou com a Arrascaeta pelo lado, ou várias maneiras. E são jogadores de alta qualidade. Eu não posso reclamar de perder um Ariel Cabral e colocar o Lucas Silva na equipe. Né? Não posso reclamar de tirar Henrique e botar Hudson. São jogadores que são de alto nível para isso mesmo, para quando a gente precisar, eles estarem à disposição. É isso que a gente tem feito. Mano, você me desculpe pela inconveniência de tratar contigo um tema que não tem nada a ver com o jogo, mas que a gente está fazendo uma pauta especial lá na Rádio Globo e o teu depoimento seria muito importante porque você trabalhou um tempo no futebol chinês e inclusive com êxito levando o Shandong às quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia. Mano, pelo que você viveu lá, a que você atribui o alto poderio econômico do futebol chinês, tomando conta não só da China, como hoje também muito do futebol europeu? Você que esteve lá, pôde conhecer um pouco mais a fundo o que pensam os empresários, executivos chineses. A que você atribui esse poderio tão grande, tanto investimento do futebol europeu, futebol brasileiro, enfim? Primeiro, a questão econômica do país, né? E segundo, uma decisão política de transformar a China numa potência futebolística, primeiro da Ásia e depois do mundo, até 2025, que é o projeto que o governo chinês montou. Juntando-se a isso, né, lá é possível você ser proprietário de uma equipe, de um clube, são de propriedades privadas, né? E a economia estando alta, com pessoas que têm capacidade para comprar um time de futebol, você pode tomar a decisão de quanto você vai investir, é o que tem acontecido lá. Já apareceram as primeiras regras de controle, né, porque as coisas estavam passando muito do limite. Hoje é necessário, quando você investe, o valor que você investe, pegar o mesmo valor e investir na liga para desenvolvimento do futebol, né? Então, diminuiu-se o número de estrangeiros que podem participar dos jogos. Antes o número era 5. Você podia jogar com 4 e deixar um como suplente e ele entrar durante o jogo, no lugar de um estrangeiro. Agora já não pode mais, são só 4 no máximo e 3 jogando. Então, as questões são assim, mas também é preciso pensar o futebol a longo prazo, né? Não pode começar a casa pelo telhado. Ainda falta a base de formação do futebol chinês. Os jogadores de base não têm calendário para fazer jogos de formação. É o grande problema que eles têm. Então, eles enviam os clubes que têm mais estrutura, como o Shandong Luneng, no qual eu trabalhei, enviam os jovens de 14 anos, 15 anos para fora do país. E eles têm, em São Paulo, um clube onde eles trazem os jogadores, depois esses jogadores passam por Portugal no último estágio e voltam para serem os jogadores formados dos clubes chineses. Mano, aqui. O Sassá saiu aqui do Rio de Janeiro um pouco marcado com alguns problemas de comportamento, ele não teve tantas oportunidades esse ano no Botafogo e cada vez mais ele reencontra o bom futebol dele no Cruzeiro, fez gols nos últimos 2 jogos. Como é que é a sua relação com ele e quanto que você enxerga de potencial nesse jogador? Quanto você acha que ele ainda pode evoluir? Bom, primeiro nós enxergamos ele jogando pelo Botafogo e sentimos que ele tinha potencial. Nos jogos que jogamos contra, ele nos deu muito trabalho. A gente precisava de um jogador com essa característica, né? Que segurasse a bola na frente, mas que tivesse velocidade para trabalhar em profundidade. E ele vem fazendo nos primeiros jogos bem, ainda precisa evoluir.
A questão comportamental, né, é uma coisa sempre a longo prazo, o jogador entender o seu significado, a importância do lugar onde ele está, a grandeza do lugar onde ele está. A gente tem conversado bastante sobre isso, mas são os primeiros passos de uma relação, né? Eu espero que ele continue aproveitando muito essa oportunidade que o Cruzeiro deu a ele, porque esse é o segundo momento. Sempre o segundo momento é mais difícil. Você surge, todo mundo começa a falar bem, você começa a fazer alguns gols importantes, e depois, de surpresa, você passa também a ser exigido, né? Se cria uma expectativa sobre a gente. E nessa hora é mais difícil responder, porque a hora exige mais equilíbrio, ela é mais complexa. É o momento que ele passa a viver no Cruzeiro, e nós vamos fazer de tudo para que ele passe bem. Boa noite.